Olá, vamos a mais uma videoaula, dando continuidade ao estudo de geometria analítica. Hoje tem para vocês a informação de como podemos determinar que três pontos estejam alinhados numa única reta. Então vamos aos estudos. Condição de alinhamento de três pontos. Então, retornando as informações de um plano cartesiano, eu tenho ali três pontos com as suas coordenadas de A, B e C, respectivamente. Então, como é que eu posso saber se de fato esses três pontos estão alinhados sobre aquela reta? Então, existe um cálculo em que eu posso garantir de que de fato esses três pontos estão alinhados. Não significa porque eu estou visualizando na imagem esses três pontos sobre a reta e digo que estão. Matematicamente falando, eu devo realizar uma operação para que identifique e prove que isso é fato. O que eu vou fazer neste momento? Eu vou agora colocar os três pontos com as suas respectivas coordenadas, que vocês estão verificando ali na imagem, as coordenadas do ponto A, do ponto B e do ponto C. E neste momento agora eu vou traçar uma linha tracejada entre o ponto A até as coordenadas X do ponto C. Então vocês verificam ali que ao realizar este prolongamento, ele ao incidir em cada uma das coordenadas de B e de C, me surgem novos pontos, o ponto D e o ponto E. Então, vamos agora verificar essas condições em função das coordenadas destes três pontos que foram dados. Pela disposição da imagem, dois triângulos. E nós vamos pedir o auxílio do nosso astronauta para que ele possa mostrar-nos esses dois triângulos. O primeiro ali, o triângulo A, B e D, e temos o segundo triângulo A, C e E. Então, como é que vamos descobrir esse alinhamento? Através das semelhanças de triângulo, vamos relacionar assim os lados desses triângulos que há pouco o nosso astronauta mostrou. Pelo exposto, a gente sabe que se os triângulos A, B e D é semelhante ao triângulo AC e E, nós podemos, de certa forma, fazer o relacionamento de suas medidas. Temos aqui o comprimento AE e temos aqui o comprimento AD. Da mesma forma, temos aqui o comprimento EC e temos aqui o comprimento DB, utilizando as informações das coordenadas destes pontos. Então, nós temos ali x3 menos x1, que foi o AE, dividido por x2 menos x1, que foi o AD. Temos ali o y3 menos y1, que foi o EC, dividido por y2 menos y1, que foi o DB. Podemos também provar utilizando a noção de determinantes, que fica muito mais fácil do que esta relação. Nós vamos colocar as coordenadas destes pontos na matriz de ordem 3 e calcular este determinante. Eu tenho, neste momento, na primeira coluna, as coordenadas x, na segunda coluna, as coordenadas y destes pontos. Eu escolhi o ponto A para a primeira linha, o ponto B para a segunda e o ponto 3C para a terceira linha. E na minha terceira linha, nós temos a identidade 1 para nos auxiliar na resolução deste determinante. Lembrando vocês que determinante só é feito quando eu tenho uma matriz quadrada. Neste caso, é uma matriz de ordem 3. Mas qual é a condição, então, para que esses três pontos estejam alinhados? Então, qual é a condição do determinante? Então, vamos pedir auxílio ao nosso drone para que ele nos traga esta informação. Então, qual será esta condição importante? Então, a informação fundamental é que o determinante desta matriz ele seja igual a zero. Então, ao substituir os valores das coordenadas do ponto A, do ponto B e do ponto C, e eu escolher qual a metodologia de cálculo para o determinante, ele tem que dar sempre zero. Ao dar zero, significa que estes pontos estão colineares, estão alinhados numa reta. Vamos exercitar para que a gente consiga melhor visualizar o que foi explicado. Então, eu tenho ali que um ponto P, A e C, B com as suas coordenadas, e tenho os pontos
também P, e agora o ponto C e D com suas coordenadas. Ele afirma lá em cima que esses pontos eles estão colineares simultaneamente com os outros dois pontos. E ele quer que a gente calcule as coordenadas A e B deste ponto P. Primeiramente, o que vem a ser colinear? O que este termo significa? Então, uma pequena definição, colinear é estar na mesma reta. Então, o problema já nos afirmou e já nos garantiu que estes três pontos são colineares, ou seja, eles estão sobre uma reta única. Então, não tem que provar, é ao contrário, eu vou do fim para o começo. Então, eu sei que o determinante destes três pontos vai dar zero. Então, isso é uma informação muito importante para a resolução do problema. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar esses três pontos primeiro, P, A e B, e vou colocar na minha matriz, para que então assim eu consiga determinar os valores que estão sendo pedidos. Então, ali eu vou colocar as informações primeiro, eu coloquei ali na primeira coluna as informações do eixo X dos pontos P, A e B, e também na segunda coluna as informações dos Y de P, A e B, e ao calcular esse determinante, eu chego à conclusão de que ele dá essa expressão, essa inequação aí, menos A mais B igual a menos 1. Então, agora eu vou fazer para a minha segunda relação dos pontos P, C e D. Também eu vou utilizar uma matriz, vou colocar esses pontos nessa matriz com as suas respectivas coordenadas. Na primeira coluna, as informações de X, a segunda coluna, as informações de Y, e a terceira coluna eu vou colocar ali a identidade de 1. Como ele disse que é colinear, eu já sei de antemão que isso aí vai me dar igual a zero. Então, escolhendo qualquer método para calcular o determinante, eu vou chegar à conclusão de que a expressão que me surge a partir daí é essa daí, 5A mais 3B igual a menos 7. Como visto anteriormente, não tem o que fazer, porque é uma única equação com duas incógnitas. Então, nós vamos agora para o próximo slide e vamos colocar essas duas equações agora num sistema de equações para que a gente ache um valor único que possa satisfazê-la ao mesmo tempo. Então, vamos resolver como foi dito anteriormente. Vamos colocar ali as duas equações, a primeira dos pontos P, A e B, a segunda dos pontos P, C e D. Agora, como é um sistema de equações, eu consigo encontrar uma solução única que satisfaça essas duas equações. O que eu vou fazer ali, ou por método de substituição ou por método de subtração, eu vou eleger na primeira expressão, primeira equação, para cancelar uma daquelas incógnitas. Eu escolhi a letra B, poderiam escolher qualquer outra letra. E vou multiplicar toda aquela primeira coluna por menos 3, porque eu vou cancelar com o mais 3B na expressão de baixo. Fazendo essa operação, vocês observam ali que eu vou poder cancelar o menos 3B com o mais 3B, me dando desta maneira a seguinte situação, 8A igual a menos 4. Então, eu já tenho a primeira solução para ela, para o coeficiente A, vale menos meio. E pegando esse A e substituindo em qualquer uma daquelas duas equações, eu consigo achar o valor de B, que no meu caso, menos 3 sobre 2. Então, está aí. Para que o ponto P seja colinear dos pontos A e B e também colinear ao ponto C e D ao mesmo tempo, isso não significa que C e D estão juntos de A e B numa mesma reta, porém o ponto P, ele é comum desses outros dois pontos. Para que essa condição se satisfaça, a única solução existente é que o A seja menos meio e que o B seja menos 3 sobre 2. Então, chegamos ao término de nosso estudo dessa videoaula, muito simples. O que nós temos que focar, basicamente, é que três pontos podem estar colineares se, tão somente se, o determinante das coordenadas destes três pontos der igual a zero. Assim, é importante que a gente seja criativo. Aproveite todas as oportunidades para que expanda o conhecimento, expanda a consciência
e invista em vários campos de informação e de aplicabilidade da vida. Coisas novas, situações corriqueiras ou não, mas que a gente invente.